as vítimas, elas não tinham muita alternativa. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. Hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da atuação da Braskem. Senador Rogério Carvalho, seja bem-vindo ao Salão Nobre. Obrigada pela presença. Obrigado, Renata. É uma satisfação estar na TV Senado e sendo entrevistado por você. Senador, a cidade de Maceió, capital de Alagoas, foi vítima de um afundamento de solo que atingiu diretamente 60 mil habitantes. O senhor foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as causas e responsabilidades desse evento. O relatório aponta que Maceió é vítima do maior crime ambiental em área urbana do mundo. O senhor pode explicar, de forma resumida, a gravidade da situação? Bom, primeiro precisamos levar em consideração que a exploração de uma mina de sal a 1.200 metros numa área geologicamente frágil, que é uma área de restinga, já é uma situação muito delicada, né? Para explorar uma mina, você faz um plano de aproveitamento econômico e tem uma regra para fazer essa exploração. Então, o que aconteceu? Essa regra, que era deixar uma distância de 150 metros de uma cava ou de um buraco a 1.200 metros de outro buraco, e o buraco não ter mais de 75 metros de diâmetro, isso não foi respeitado. Portanto, ao não ser respeitado o básico para dar sustentação com uma superfície de 900 metros de material, sem rochas basálticas, sem rochas de dureza que sustentasse o peso, aquilo afunda. Ao afundar, você tem a subsidência do solo, você tem o afundamento de uma área e a expulsão de 60 mil pessoas que construíram suas vidas ali. Não foi só pessoas que deixaram uma localidade, elas deixaram todas as suas referências históricas, familiares, sociais, econômicas, naquele lugar. Ou seja, que vai além do patrimônio, né? Vai além do patrimônio, vai além da coisa material. Elas deixaram também parte da sua existência naquele lugar. Senador, e quais foram as motivações iniciais para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito? Porque isso poderia ficar restrito à Justiça do Estado, por exemplo. Bom, o senador Renan Calheiros tomou essa iniciativa, a elogiosa iniciativa, de propor a criação da comissão de inquérito sobre o ocorrido. Não era sobre o que estava ocorrendo, sobre o ocorrido. E a partir daí se instalou a comissão. A motivação principal é a insatisfação das pessoas, né? Foi a partir das vítimas. Eu creio que das vítimas e talvez uma motivação política em termos de acordos não realizados ou não firmados entre a empresa e o governo do estado de Alagoas, o acordo firmado entre a empresa e a prefeitura de Maceió e os atingidos, as queixas dos atingidos. Ou seja, esse caldo todo produz as bases para a criação desta CPI. Senador, o relatório do senhor indica que a Braskem, a empresa mineradora, pode ter sido responsável pelo crime de lavra ambiciosa de Salgema. Quais foram as principais evidências encontradas nesse sentido? Bom, na verdade, nós conseguimos, nesta CPI,
que o vice-presidente de Relações Institucionais da empresa assumisse a responsabilidade e assumisse que houve lavra ambiciosa por parte da Braskem na lavra da Salgema. Quais são os indícios disso? Primeiro, não respeitar um plano econômico de aproveitamento da mina. Porque ali você tem uma riqueza que, se você segue o plano, esta riqueza que é da União, você preserva a riqueza e pode explorar por mais tempo. Se você, por desejo ou para ganhar mais num curto espaço de tempo, extrair mais do que pode num curto espaço de tempo, você acaba extrapolando os limites de segurança, que foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu ali é que se tirou mais sal do que deveria das cavas existentes, ao invés de... Porque, veja, se eu estou com uma máquina diluindo o sal e extraindo, e eu tiro o máximo... O senhor pode explicar isso, né, senador? Porque é uma máquina que joga água fervente, uma profundidade de 900 a 1.200 metros, derrete a rocha de sal e faz a sucção dessa rocha derretida, e fora é feita a separação dos componentes químicos do cloreto de sódio, que é utilizado na produção do PVC. E esse processo vai gerando cavernas subterrâneas. Cavernas subterrâneas que precisam ser pressurizadas para garantir a sustentação do que tem sobre. Você tem que, primeiro, não pode tirar o sal que encosta nos outros tipos de rocha, certo? E nem da base, que tem outro tipo de rocha. Então você tem que deixar uma camada em cima e embaixo, precisa colocar óleo diesel para encostar sobre o sal, para poder ele não derreter, e pressurizar com a água e ficar permanentemente pressurizando até que ocorra uma mistura e aquilo se consolide e que dê sustentação àquela cava, àquele buraco. Quando a mineradora ela extrai mais sal, ou seja, mais minério do que deveria, o que acontece? Ela amplia demais a cava, o buraco, certo? Acabando com a sustentação, ou seja, acaba com a sustentação de teto, acaba com a sustentação das colunas de sustentação entre uma mina e outra. Por quê? Porque se eu estou extraindo de um lugar e eu mantenho aquela extração ali, o custo de extração vai ser menor. Ao invés, se eu tirar aquela extração, eu tiver que botar em outro lugar, tiver que colocar em outro lugar, para respeitar as distâncias, eu vou ter que ter vários equipamentos fazendo a extração, o que não seria nada caro diante do custo baixo de produção. Foi mesmo a lavra ambiciosa, a ambição da empresa, a busca veloz de produzir em grandes quantidades e o ganho em curto espaço de tempo que gerou a tragédia, esse acidente que atingiu 60 mil pessoas. Imagine o que é você mexer com a vida de 60 mil pessoas e mais. As pessoas não sabiam os riscos que corriam dessa lavra que estava acontecendo debaixo dela, né? Debaixo dos pés dela. E o pior não é só o que desce, porque ela vai descendo. O pior é para as pessoas e para a área de solo que está entre o que está afundando e o que não está afundando, porque aí quebra. Então os prédios começam a ter a desmoronar. Porque se ela desce reto, ela vai descendo devagarinho, mas se tiver na borda, ela quebra. E se quebra, aí você vê o que aconteceu, o que a gente viu lá no bairro de Pinheiros, um prédio, o elevador não podia mais subir porque ele ficou desalinhado, né? Ele ficou torto, mas não caiu, mas ficou torto, porque é lento o processo. E houve especialista até que tentou responsabilizar
às construtoras, né? Na verdade, a própria Braskem, ela fez algo que foi contratar empresas, pessoas de renome, para produzir laudos que contestasse a ideia de que houve lavra ambiciosa, de que ela tirou mais minério do que poderia de cada mina. São 35 minas, 35 minas, tirou mais minério do que deveria de cada mina. E ela passava para essas empresas informações sobre algumas minas saudáveis. As minas que já tinham se encontrado, que tinha que ter uma distância de 150 metros, aqueles 150 metros já foi retirado o sal. Então uma mina já se encontrou com a outra. Tudo isso a gente já sabia e, portanto, ao contratar essas empresas acabavam validando o que a Braskem queria que fosse validado, e assim os órgãos de regulação, como a Agência Nacional de Mineração, assim como os órgãos ambientais, todos, de certa forma, foram coniventes com essa lavra ambiciosa. A população, ela só ficou sabendo quando a catástrofe já estava em curso e de forma irreversível. Não tinha mais o que fazer para garantir a sustentação daquela área e para que não ocorresse o afundamento, né? Porque tinha 3, 4 minas juntas já sem sustentação nenhuma. Você imagine, se eu tenho uma área que eu tenho 2 pilares, 3 pilares, eu tiro os 3 pilares, uma laje. Imagine se eu tiro aquela coluna, se eu tiro a outra coluna, se eu tiro a outra coluna, se eu tiro todas as colunas, o que vai acontecer com o prédio que está aqui sobre nós? Ele vai afundar. É a mesma coisa. Mas, senador, como é possível a conivência de órgãos reguladores, governo do Estado, judiciário? Como é possível a conivência nesse grau do que aconteceu em Maceió? O setor minerário no Brasil precisa de uma revisão geral. Existe uma coisa chamada, eu chamo de autorregulação ou de regulação capturada, a gente usou um outro nome que eu não gravei, mas... É baseado em risco. Não, aí já é o que a gente está propondo. O que nós vimos, que é o que a gente constata, é que é a empresa que informa aos órgãos reguladores a condição da área de produção. E não existe um órgão independente de governo ou que seja contratado pelo governo para analisar o estado real dessas minas. Que nem o próprio governo avalia. Tanto é que nós só fomos ter informações precisas, objetivas, fidedignas, quando o Serviço Geológico do Brasil ele contratou de forma independente da empresa outras empresas para fazer a análise da área que estava submetida à exploração da salgema em Maceió. Aí é que a gente passa a ter dados coletados de forma primária, dados com interferometria, dados com sonar, ou seja, a gente passa a ter uma visão real do que estava acontecendo no subsolo de Maceió e a partir daí começa a se produzir uma consciência sobre o que estava acontecendo. Mas a empresa, para contestar o que o Serviço Geológico do Brasil tinha apontado a partir de estudos independentes, a empresa contrata personalidades da USP, o Instituto Geológico da França e outros institutos, mas entrega a esses institutos dados secundários, ou seja, dados que ela mesma coletou. E, portanto, os relatórios acabam sendo parcialmente verdadeiros. Não deixa de ser uma forma de manipulação de dados. Uma forma de manipulação. O que aconteceu com o Serviço Geológico do Brasil é que eles coletaram o dado primário
no local e construíram um relatório a partir desses dados primários, e aí nos deram e deram a todos que acompanhou ou que acompanharam esse problema do afundamento da cidade de Maceió, de parte da cidade de Maceió, a explicação real do que de fato tinha acontecido na exploração da salgema em Maceió. Então, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que houve lavra ambiciosa, de que houve negligência por parte dos órgãos reguladores ambientais, dos órgãos de autorização de lavra, que é a Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM. Houve negligência, conivência. Por isso que a gente propõe que as investigações continuem para avaliar se houve prevaricação dos agentes públicos. Continuem aí no Ministério Público. No Ministério Público. A gente não tem elementos para dizer que houve prevaricação, mas a gente pede que o Ministério Público aprofunde o seu trabalho para saber se houve prevaricação e quem prevaricou, né? Que teve prevaricação, a gente vê indícios, mas é preciso investigar com mais profundidade para não sermos superficiais numa questão que é um crime, né? Então a gente não pode incriminar as pessoas sem uma investigação mais detalhada. A base de tudo é a lavra ambiciosa decorrente de não seguir conforme está no plano de aproveitamento econômico da mina os trabalhos de exploração. Porque não basta, você tem que seguir o plano e você tem que, além de seguir o plano da extração, você tem que cumprir a tarefa para preencher essas cavidades que são abertas, para garantir a pressurização, né? Eles desligavam a energia, eles desligavam o bombeamento, não colocavam óleo diesel. E além, mais grave do que tudo isso, eles retiraram as colunas de sustentação entre um buraco e outro a 1.200 metros em média, com um peso de 1.200 metros de material, né, várias camadas rochosas, arenosas. E lá não tem pedra basáltica, pedra de origem vulcânica. São rochas formadas por agregados de areia, de barro. Então, ou é argilosa ou é granítica. Não sustentam. Ou é arenítica. Não sustenta. Não tem força. E qual é o destino dessa região, senador? O que vai acontecer com... O que vai acontecer é que nós vamos ter... São 5 bairros afetados em Maceió, ali, né? Nós vamos ter eles vão buscar estabilizar de alguma forma, pressurizando. Agora vai ter um custo muito mais elevado, mas tem um tempo para que ocorra a subsidência, o sinkhole em algumas regiões, que é o buraco, né? Afundar, e 20, 25 anos a gente voltar a ter uma nova estabilidade geológica diante da nova realidade que se impôs artificialmente àquela área. Mas os moradores atuais... não podem voltar. E não vão voltar. Não vão voltar. Nós apontamos no relatório que a área deve ficar sob a responsabilidade de preservação, para não ter invasão, para não ter da empresa que deu causa, mas que ao fim do período de estabilização, quando estabilizar, que isso vire uma área da Prefeitura de Maceió. E a Prefeitura de Maceió faça aí o que momentaneamente, que no momento histórico que ela tiver à disposição da Prefeitura de Maceió, defina quais serão os rumos, quais serão os usos que essa área, que é grande, são 3,5 milhões
3 milhões e 600 mil metros quadrados, é uma área enorme, né? Dá para fazer uma pequena Dubai à beira da Lagoa Mundaú, né? E de frente para o mar. Senador, em relação às vítimas, como é que a CPI avaliou os acordos de indenização entre Braskem e as vítimas? Bom, primeiro, é uma situação muito complicada, né? Porque as vítimas, elas não tinham muita alternativa. Elas tinham que receber o que estava sendo ofertado. Porque não tinha para quem vender, só tinha um comprador, né? E a Braskem não indenizou. A Braskem, capciosamente, comprou os imóveis. Então, esse é o primeiro problema. E qual que é a justificativa da empresa para, ao invés de poder indenizar? Ser rápido, talvez para não assumir responsabilidade no primeiro momento, porque elas questionavam a sua responsabilidade. Hoje não faria o menor sentido não indenizar, certo? Porque hoje já está comprovado de que a responsabilidade sobre o afundamento é da Lavra Ambiciosa, é da atuação da Braskem. Mas então, 5 anos atrás, quando começou o afundamento... Ela negava, portanto ela resolveu adquirir, comprar. Então acho que esse foi uma manobra inteligente de advogados muito inteligentes, muito qualificados, para proteger o interesse da empresa. Mas uma questão que chama atenção e que a gente pede a revisão é a indenização por danos morais ser feito por imóvel ou por unidade familiar. O dano moral ele tem que ser feito individualmente, né, das pessoas que estavam envolvidas. E outra questão que a gente também pede na revisão deste acordo amplo é que as áreas de borda as pessoas sejam removidas e indenizadas. O que são as áreas de borda? As áreas que ficam na região de transição entre o que pode afundar, que é a área de quebra, ou seja, aquilo que não vai ser afetado do ponto de vista geológico, né? Quer dizer, não vai ter afundamento, mas vai ter rachadura nas casas, porque aquela região, quando um pedaço afunda, vai interferir no pedaço que não vai afundar, vai quebrar. Gera uma instabilidade nessa região toda. Gera uma instabilidade, apesar de não ter subsidência. Mas isso gera desvalorização, isso gera danos patrimoniais para quem tem. Essas pessoas não precisam sair das suas casas? Em tese não, mas a situação que elas ficam isoladas socialmente, elas ficam distantes do resto, elas ficam no fim de linha, elas ficam fora, né? E um bairro em particular, quer dizer, um pedaço do bairro do Bom Parto, que são os flechais de cima e de baixo, é uma península, ela passa uma linha de trem, de um lado já é dividido por uma linha de trem, aí você tem uma área que é de reserva, você tem um morro e você tem a área que foi afetada. Essa população ela é uma população isolada. Ela está completamente ilhada por conta desse acidente ou, na verdade, não é uma catástrofe que não teve mortes, mas desse acidente ambiental, geológico, de grandes proporções que ocorreu. Então, essas pessoas não podem ficar ali e pagar o preço, elas têm que ser removidas. Não adianta fazer obra ali, ela vai continuar sendo isolada. Não tem escala para funcionar comércio, não tem escala para funcionar atividade, não tem gente suficiente para sustentar absolutamente nada. Então essas pessoas precisam ir para o corpo da cidade, precisa ir para dentro da cidade, voltar a conviver socialmente num ambiente que possa se sentir integrante de uma cidade e que eles deixaram de fazer parte.
Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renato. Satisfação falar sobre o nosso trabalho.